O Reino Unido começou hoje a vacinar a população de risco. Aqui no Brasil, se nada mudar, esse processo deve começar só em março. É mesmo uma questão científica, uma questão de segurança ou resistência do governo federal ou até briga com o governo paulista? O que há de verdade por trás das vacinas é o que nós veremos nesse vídeo. Eu me chamo Edivaldo Gomes e sou apresentador de TV. Além do início da vacinação hoje no Reino Unido, também hoje a Agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos, o que corresponde à nossa Anvisa, anunciou a eficácia de 90% da vacina contra a Covid-19 desenvolvido pela americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech, essa mesma vacina que está sendo usada lá na Inglaterra. Esse relatório dos cientistas americanos, repito, publicado hoje, tem 53 páginas e é independente, o que deve acelerar o início da vacinação também lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, só há poucos dias, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que começou um processo para a compra de 70 milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech. Dentre as principais dificuldades está a logística para esta vacina, que deve ser acondicionada 70 graus abaixo de zero. Entretanto, em uma nota enviada para a imprensa, a própria Pfizer desmonta o argumento do governo brasileiro. Eu passo agora a ler parte desta nota que foi publicada pelo R7, o site de notícias do Sistema Record de Comunicação. Fala o seguinte: a empresa diz que possui um plano logístico detalhado e ferramentas para o transporte, o armazenamento e o monitoramento das doses na temperatura preconizada. Entendendo os desafios que alguns programas de vacinação poderiam enfrentar, a Pfizer desenvolveu uma embalagem inovadora em caixas, nas quais o armazenamento 75 graus abaixo de zero pode se dar por 15 dias em gelo seco. Está dizendo aqui a Pfizer, em nota à imprensa, que ela tem uma embalagem, uma caixa térmica, onde as vacinas colocadas em gelo seco ficam 15 dias numa temperatura de 75 graus abaixo de zero. E continua a nota: a companhia ainda argumenta que a vacina, cujos resultados já foram enviados para análise da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pode ficar num refrigerador comum por até 5 dias. Ou seja, o governo teria condições de mandar essas vacinas nas caixas térmicas e depois ficarem armazenadas num refrigerador comum por até 5 dias. Já poderíamos sim ter iniciado a vacinação da população brasileira. Isso viabiliza a vacinação, principalmente na situação atual em que se pretende vacinar o maior número de pessoas em curto espaço de tempo. E a nota destaca que outros países da América Latina com a condição climática igual à do Brasil, como Chile, Peru, México, Panamá e Costa Rica, já assinaram acordos de compra e têm condições de operacionalizar a aplicação da vacina já no início de 2021. Lembrando que, de acordo com Eduardo Pazuello, nós teremos acesso à vacina, seja da Pfizer, da Oxford ou do Coronavac, só a partir do dia 3 de março. Com a demora, pessoal, isso que eu li está lá no site R7 da Rede Record de televisão. Com a demora na compra, o Brasil enfrentará uma procura, uma demanda muito grande, pois milhões de doses iniciais já foram vendidas para outros países que mostraram interesse. E isso, claro, coloca nós brasileiros numa fila de espera. Outra possibilidade seria a Coronavac, a tão polêmica Coronavac, desenvolvida pela chinesa Sinovac e pelo Instituto Butantan, que está na fase 3 e já é aplicada emergencialmente e com excelentes resultados nos seguintes países: China, Indonésia,
Turquia e Chile, em alguns casos com eficácia de 97%. Há reconhecimento da sociedade científica em relação à eficácia da Coronavac. Para o desenvolvimento, o governo paulista gastou 90 milhões de dólares, incluindo a compra de 46 milhões de doses, sendo 6 milhões que vêm prontas da China e outras 40 milhões que serão desenvolvidas no Instituto Butantan com a tecnologia que será cedida e também a matéria-prima. O governo paulista já recebeu 120 mil doses, ninguém sabe onde está armazenado para evitar assalto, e 600 mil litros de matéria-prima. O governo federal não investiu nem um centavo nessa parceria do Butantan com a empresa chinesa. Isso reforça a tese de briga política. Repito, o governo federal não investiu nem um centavo nessa parceria do Butantan com a empresa chinesa, cuja eficácia já está provada em vários países, o que reforça uma briga entre Bolsonaro e João Dória. Ele investiu sim 1 bilhão e 900 milhões de reais na vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, que também prevê a produção no Brasil através da Fiocruz. Ou seja, a Coronavac é a vacina do Dória, a da Oxford seria a do Bolsonaro. Também fez um acordo de investir 2 bilhões e 500 milhões de reais num consórcio internacional que pesquisa várias vacinas. Para reforçar a tese de briga política, há poucos dias, o ministro da Saúde, repito, Eduardo Pazuello, anunciou a compra de 46 milhões de doses da Coronavac. 46 milhões. Depois, esse anúncio foi cancelado. A compra foi cancelada por determinação expressa do presidente Jair Bolsonaro, como você acompanha agora. Houve uma distorção por parte do João Dória. Enquanto isso, o governo de São Paulo, através de João Dória, disse que no dia 25 de janeiro começa a vacinar a população e que São Paulo vai vacinar qualquer brasileiro que esteja em solo paulista. Mas aí depende da liberação da Coronavac pela Anvisa, que é subordinada ao presidente Jair Bolsonaro. No Brasil está na fase 3 e o Instituto Butantan disse que até o dia 15 de dezembro manda os números, os dados da fase 3 para a Anvisa. A gente já sabe que por essa briga de Bolsonaro e Dória, a liberação dessa vacina Butantan com a empresa chinesa vai enfrentar resistência e pode até não ser aprovada pela Anvisa. Pelo andar da carruagem, a gente vê essa resistência. Nesse caso, o governador João Dória pode buscar respaldo numa lei federal, a Lei 13.979, de fevereiro deste ano. É uma lei do governo nesse período de pandemia que está relacionada ao estado de calamidade pública, que prevê que mesmo sem autorização da Anvisa, uma vacina poderá ser usada no Brasil se aprovada pelas agências reguladoras dos seguintes países: Estados Unidos, Europa, Japão e China. Estabelece essa lei, repito, bem breve para vocês, que uma vacina poderá ser usada no Brasil, mesmo não aprovada pela Anvisa, se ela for regulamentada ou autorizada pelas agências reguladoras dos Estados Unidos, Europa, Japão ou China, o que deve acontecer pela eficácia que a Coronavac tem comprovado mundo afora. Ou seja, infelizmente, a gente vê que o atraso na vacinação da população brasileira, enquanto chegamos a 178 mil mortes, quase 7 milhões de pessoas infectadas, idosos presos dentro de casa e a economia se derretendo, está mais ligada a uma questão de briga por espaço político entre Dória e Jair Bolsonaro do que é uma questão de segurança
ou a dados científicos a respeito das vacinas já existentes. É muito lamentável. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Trabalhou comigo no estúdio o nosso querido Léo Erdmann, e aqui está também o Instagram dele. Um abraço, até o próximo vídeo.